Y podrá escucharse cursi, pero efectivamente sí tenemos una relación que hemos construido con mucho amor y con muchos procesos también de crecimiento. Quando se fala em William Levy e Maite Perroni, é impossível não lembrar de uma das histórias que mais mexeram com os fãs das novelas mexicanas, especialmente daqueles que acompanharam de perto o sucesso de Triunfo do Amor. Durante anos, os dois foram colocados no centro de inúmeras especulações, principalmente por causa da química que demonstravam nas cenas, dos olhares trocados diante das câmaras e da intensidade com que interpretavam os seus personagens. Mas existe uma diferença importante entre aquilo que o público viu na televisão e aquilo que realmente aconteceu nos bastidores, e é justamente nesse espaço entre ficção e realidade que nasceu uma das maiores curiosidades dos fãs. Teria existido alguma coisa além da relação profissional entre William Levy e Maite Perroni? Depois de tantos anos, essa pergunta continua sendo feita, e qualquer declaração de um dos dois imediatamente desperta uma verdadeira avalanche de comentários nas redes sociais. É por isso que o título de hoje chama tanto a atenção, e Maite Perroni quebra o silêncio após 10 anos e revela a verdade sobre William Levy. Mas antes de entrar nos detalhes, é importante separar aquilo que foi efetivamente declarado pelos artistas daquilo que foi criado por fãs, tabloides e especulações ao longo dos anos, porque uma história repetida muitas vezes pode acabar parecendo uma verdade absoluta mesmo quando nunca foi confirmada. Maite Perroni e William Levy trabalharam juntos em uma produção que conquistou enorme repercussão entre o público latino, e a conexão entre os personagens foi tão forte que muitas pessoas começaram a confundir a química da ficção com uma possível relação fora das câmaras. Esse é justamente um dos elementos mais fascinantes dessa história. Quando dois atores conseguem transmitir emoções tão convincentes, o público naturalmente começa a imaginar que existe algo verdadeiro por trás daqueles olhares, daqueles abraços e daqueles momentos dramáticos. No caso de Maite e William, essa percepção ganhou ainda mais força porque ambos eram figuras extremamente populares e estavam constantemente sob os holofotes. Cada entrevista, cada fotografia e cada aparição pública podia ser interpretada de diferentes maneiras. Para alguns fãs, existia apenas uma excelente parceria profissional, para outros, havia uma proximidade especial que nunca teria sido completamente explicada. E foi assim que, durante anos, começaram a surgir teorias sobre o que realmente teria acontecido entre os dois. Uma das partes mais curiosas dessa história é justamente o fato de que Maite Perroni sempre construiu uma carreira marcada por diferentes fases, projetos e relacionamentos, enquanto William Levy também viveu uma trajetória pessoal extremamente acompanhada pela imprensa. Isso significa que qualquer ligação entre os dois sempre esteve cercada por muita atenção. O público não observava apenas os personagens que eles interpretavam, observava também os próprios artistas, procurando sinais que pudessem confirmar ou desmentir aquilo que imaginava. Um simples comentário podia virar manchete. Uma fotografia podia ser interpretada como prova de proximidade. Uma resposta mais cuidadosa em uma entrevista podia ser entendida como tentativa de esconder alguma coisa. E é justamente aí que essa história se torna tão interessante, porque muitas vezes o silêncio dos famosos acaba alimentando ainda mais a curiosidade do público. Quando alguém não responde diretamente a uma pergunta, imediatamente surgem novas teorias. Quando responde, as pessoas analisam cada palavra procurando um significado oculto. Com William Levy e Maite Perroni, esse fenômeno aconteceu inúmeras vezes. A química que apresentaram na televisão foi tão convincente que, mesmo depois do encerramento daquele capítulo profissional, muitos fãs continuaram imaginando como teria sido a relação entre os dois longe das câmaras. Maite chegou a reconhecer que existia uma grande química entre os dois, mas também deixou claro que a relação permanecia profissional. William, por sua vez, foi ainda mais direto quando questionado sobre os rumores. Em uma entrevista, afirmou que ele e Maite eram apenas amigos e classificou as histórias de romance como fofocas que costumavam ser inventadas sobre atores que faziam casais nas novelas. Então, se nunca houve uma confirmação de namoro, de onde surgiu a história de uma separação? Uma das versões que circulou na imprensa afirmava que os dois teriam vivido uma aproximação durante alguns meses e que o suposto envolvimento teria terminado porque William não estaria interessado em assumir algo sério. Porém, essa versão nunca foi confirmada pelos próprios protagonistas e deve ser tratada como rumor, não como fato.
O que realmente parece ter acontecido foi uma combinação poderosa entre ficção, química profissional e imaginação dos fãs. Maite e William trabalhavam longas horas juntos, interpretavam personagens apaixonados e precisavam transmitir emoções muito intensas diante das câmaras. A própria Maite explicou que trabalhar durante meses com um colega cria cumplicidade, amizade e uma dinâmica especial. E talvez tenha sido justamente essa proximidade profissional que fez o público acreditar que existia uma história secreta por trás das novelas. Outro ponto que aumentou a polêmica foi a situação sentimental de William Levy. Durante o período em que os rumores envolvendo Maite surgiram, William mantinha uma relação com Elizabeth Gutierrez, o que tornou qualquer especulação ainda mais delicada. Anos depois, quando a separação definitiva entre William e Elizabeth ganhou enorme repercussão, Maite voltou a ser questionada pela imprensa, mas preferiu não alimentar a polêmica e afirmou que a vida privada das outras pessoas deveria ser respeitada. Essa postura acabou tornando a história ainda mais misteriosa para a parte do público. Afinal, quando duas estrelas demonstram tanta química, trabalham juntas em mais de uma novela e depois seguem caminhos diferentes, é natural que os fãs se perguntem se existiu alguma coisa que nunca chegou ao conhecimento público. Mas até hoje, não existe uma declaração confiável dos dois confirmando que tiveram um namoro e posteriormente se separaram. O que podemos afirmar é que Maite Perroni e William Levy construíram uma parceria profissional extremamente marcante, ganharam enorme popularidade como casal de novela e deixaram uma impressão tão forte no público que, muitos anos depois, ainda existem pessoas tentando descobrir se a química que aparecia na tela escondia sentimentos reais. E chegamos ao fim de mais um vídeo, mas será que conseguimos realmente descobrir toda a verdade por trás da história de Maite Perroni e William Levy? Essa é uma daquelas histórias que continuam despertando dúvidas, curiosidade e muitas opiniões entre os fãs. Agora quero saber de você, e você acredita que existiu algo além da amizade e da parceria profissional entre os dois, ou tudo não passou de uma química incrível diante das câmaras? Deixe a sua opinião nos comentários, porque ela pode gerar uma discussão muito interessante. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. A sua inscrição é muito importante porque ajuda o YouTube a entender que este conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas. E se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, você também pode enviar um Super Thanks. Esse apoio ajuda o canal a continuar trazendo histórias, curiosidades e os bastidores dos seus artistas favoritos. Muito obrigado por assistir até aqui, por todo o carinho e por fazer parte da nossa comunidade. Prepare-se, porque ainda temos muitas histórias surpreendentes para descobrir juntos. Até ao próximo vídeo.